E se eu te dissesse que Júlio César, o imperador romano, talvez já conhecesse sobre a evolução muito antes de Charles Darwin visitar Galápagos? A ideia toda de que filosofia e ciência são duas coisas separadas, ela é bem moderna, datando do século XVIII. A palavra filosofia significa amor pelo conhecimento. Por causa disso, muitas pessoas que faziam pesquisas que hoje seriam consideradas científicas, na época eram chamadas de filósofas pelos seus contemporâneos. Esses primeiros cientistas gregos são os que a gente chama hoje de pré-socráticos. Antes do século XIX, esse grupo de filósofos era chamado de physikoi, que significa mais ou menos físico, por causa do objeto de estudo deles, que era a natureza. O uso do termo physikoi é atribuído a Aristóteles, que queria diferenciar esse grupo de filósofos dos theologoi ou mitologoi, que eram pensadores que atribuíam os fenômenos da natureza aos deuses. O termo pré-socráticos foi cunhado no século XIX para diferenciar o projeto desses filósofos iniciais do projeto de Sócrates e dos seus sucessores, já que esses primeiros filósofos estavam interessados em compreender o cosmos e Sócrates e seus sucessores supostamente estavam interessados em entender questões éticas, políticas apenas. Só que tem um probleminha aí, porque vários dos pré-socráticos também estavam interessados em ética, política e outras coisas do gênero. O termo também é cronologicamente bem impreciso, porque os últimos pré-socráticos eram contemporâneos de Sócrates, então a gente pode falar de alguns pós-socráticos, que o Sócrates morreu e eles ainda estavam vivos aí fazendo filosofia. Por isso o melhor termo seria realmente os physikoi. Por exemplo, muitos dos cientistas que a gente estuda ali no início da Revolução Científica, no Renascimento, que hoje a gente chama de cientistas, na época eram chamados de filósofos naturalistas. E as suas obras eram obras de filosofia natural. Então, era basicamente o que eles estavam fazendo ali na fronteira do conhecimento até a ciência se desenvolver como um campo autônomo. Mas e aí, o que tem de especial nos physikoi e nos pré-socráticos? A gente já falou um pouco disso aqui, que é o fato de que eles tentavam explicar o universo sem atribuir a origem do universo, o que acontecia no universo aos deuses. Então, explicar o mundo e a realidade e a pluralidade de coisas que existem no universo a partir de um princípio racional. A ideia central é que o princípio para compreender a natureza estava dentro do cosmos, dentro do universo, e não fora dele, como diziam os mitos, né? Como destacavam os poetas e os sacerdotes. Então, qual foi o raciocínio deles? Tudo no universo tem uma causa que gera um efeito, né? Você pode ir voltando, né, retrocedendo nessa corrente de causas e efeitos, e você vai ver o desabrochar de todas as coisas. Os pais e os filhos, as sementes e as plantas, as nascentes e os rios, e por aí vai, você vai voltando. Eles não sabiam do início do sistema solar, mas você pode ir voltando. Só que se eu disser que tudo que existe é um contínuo infinito de causas e efeitos, eu vou estar dizendo que eu não sei explicar a origem dessa corrente de causas e efeitos. Eu sei explicar como elas estão desabrochando, né? Eu sei explicar o que está aqui hoje por essa corrente de causas e efeitos, mas eu não sei explicar a própria corrente existir, a próprio contínuo de causas e efeitos estar existindo. Ou seja, não é uma explicação muito melhor do que os mitos, que os mitos pelo menos davam uma explicação de onde veio isso tudo que a gente está vendo aqui. Por isso, os pré-socráticos vão partir da ideia de que todo o universo pode ser explicado a partir de um princípio básico, racional, que a gente vai chamar de arqué. É esse princípio que sustenta toda essa transformação que ocorre aí e nos oferece essa variedade de coisas que tem no universo. Então eles vão tentar, através dos seus raciocínios, determinar qual é esse princípio. E nessa busca eles vão estabelecer que o universo, na verdade, é um todo organizado racionalmente. Então, quando a gente compreende a racionalidade do universo, a gente está compreendendo o próprio universo. A ferramenta que eles usam para compreender o universo é a razão, que eles vão chamar aqui de logos. Elaborando esse discurso racional através de raciocínios, lógica e etc., eles vão constituir uma explicação que tem uma base que pode ser discutida e criticada. Então, a gente pode ver isso, por exemplo, na relação do primeiro filósofo, Tales, com os seus discípulos. Os dois discípulos discordaram dele de maneiras diferentes e propuseram outro arqué como origem do universo. Como os mitos estavam ligados à tradição e à coesão social, não era muito bom para a sua saúde discordar dos mitos ou criticar os mitos. Então não tinha essa atitude crítica em relação aos mitos. Além disso, como a razão é uma ferramenta que todos os seres humanos têm acesso, eu posso ter raciocínios iguais que vão te levar na mesma conclusão
de pessoas de culturas diferentes, já os mitos não. Cada cultura tem seus mitos. Então, resumindo, o universo é uma variedade de fenômenos, mas todos eles estão dentro desse todo, que é um todo inteligível, ou seja, que pode ser compreendido pela razão. E eu vou usar, então, a minha razão, logos, para estudar a physis, que é a natureza, em busca do princípio que é a origem de todo esse universo, de todo esse cosmos, que é a arqué. Vários pré-socráticos, nas suas obras, vão usar a linguagem poética e linguagem mítica, mas isso não quer dizer que eles estavam retrocedendo ali para o mito como forma de conhecimento. Uma coisa é você usar o formato, que era mais comum na sua cultura, outra coisa é você tomar aquilo ali como fundamento do seu conhecimento. Então é como se eu fosse hoje fazer um vídeo de filosofia e eu usasse como referência algum filme que vocês assistem, ou usasse a religião majoritária do Brasil como referência de uma ideia filosófica para vocês entenderem. Então muitos pré-socráticos vão usar dessas figuras simbólicas mitológicas para expressar conceitos que depois a filosofia vai ter mais conforto para expressar de maneira abstrata, como verdade, existência, caos, ordem, princípio, e por aí vai. Uma das principais dificuldades de estudar os pré-socráticos é que sobrou muito pouco da obra escrita deles, e isso falando daqueles que escreveram, né? Porque teve alguns que não escreveram. Aí o pouco que a gente sabe deles vem de fontes indiretas. Então, outro pensador fez uma citação ou explicou o pensamento do pré-socrático, e a gente tem acesso a essa transmissão indireta. Mais do que a gente tem, a gente pode dividir os pré-socráticos em 3 grandes grupos. A escola jônica, que busca, em elementos da natureza, explicar o todo do universo. A escola eleata, que já começa a buscar princípios mais abstratos para explicar o todo do universo. E os pluralistas, que vão combinar vários princípios para tentar explicar o todo do universo. Esse vídeo foi feito com o apoio de Sabiá, registro de marca. Se você tem um projeto, quer registrar sua marca, entre em contato com eles aí e use o nosso cupom para ganhar 10% de descontos. Também um salve especial para todos os nossos apoiadores, os quais, sem a ajuda, a gente não conseguiria estar sempre melhorando, expandindo, não precisa copiar. Então, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. E ele expressou a ideia que a arqué do universo era a água. Hoje, como alguém que passou pelo ensino médio, como você que está assistindo esse vídeo, já estudou bastante de química, física e biologia, essa ideia pode parecer até ridícula, mas não é. Você tem que entender que a linguagem científica, tanto quanto os métodos e os conhecimentos científicos, se desenvolveu muito da época dos pré-socráticos até hoje. Então, na época dele, o nível de abstração, de matematização que a gente tem para expressar as coisas que nós descobrimos com o nosso conhecimento não existia. Então, por exemplo, se um greguinho quisesse pedir por justiça, ele ia clamar pela deusa da justiça, em vez de usar o conceito abstrato de justiça. Quando Tales dizia que tudo era água, ele estava tentando expressar um conceito abstrato de unidade na diferença. E essa é a grande revolução dos pré-socráticos iniciada por ele. Então, tem uma substância básica da qual todos os outros elementos da natureza são feitos. Mesmo que eles pareçam coisas diferentes, eles são a mesma coisa. E se vocês pensarem das substâncias que a gente conhece, a água é uma que você poderia experimentar ela no estado gasoso, líquido e sólido, que são os estados onde a gente costuma encontrar coisas. Então ela tem essa apresentação multifacetada que um ser humano normal, sem um laboratório, sem condições específicas, consegue experimentar ela de várias formas. Então você imagina que se o Tales tivesse os recursos, hoje ele estaria como cientistas dizendo que tudo é feito de energia e que a energia se transforma em matéria e por aí vai. Se os cientistas hoje podem dizer isso, é por causa dessa descoberta que o Tales fez lá atrás, só com a razão dele. Outra razão também porque essa ideia do Tales é uma boa ideia para o período é porque ele viajou para o Egito e ele percebeu como as cheias do Nilo afetavam o processo da vida nas margens do Nilo. Então, plantas, animais e seres humanos prosperavam, a vida prosperava quando tinha água, e quando não tinha, as coisas não ficavam tão boas. Então, ele ligou a ideia de água à vida. E a natureza, no campo visível de um ser humano vivendo na Grécia Antiga, é basicamente vida, né? E os astrônomos hoje, quando eles buscam vida fora da Terra, eles não procuram um alienígena passando um WhatsApp para você. Eles procuram traços de água para, a partir disso, investigar se as outras condições de vida são possíveis. Então, Tales estava aí no caminho certo. Mas acredite ou não,
As descobertas protocientíficas que foram feitas pelos pré-socráticos não param por aí. O negócio vai longe. Então, logo depois do Tales, a gente tem Anaximandro e Anaximenes. O Anaximandro rejeitou completamente a ideia da substância básica do Tales e propôs que nenhuma substância específica poderia ser a essência do cosmos. Ele propôs, então, que a arqué do universo fosse o apeiron, que a gente pode traduzir como o indeterminado, o ilimitado. Esse elemento básico é uma coisa infinita e sem início, e a partir do movimento dele é que as outras coisas foram surgindo. Então, nessa sua movimentação, primeiro surge o quente, que está ligado ao fogo, depois o frio, que está ligado ao ar, em seguida o seco, que está ligado à terra, e por fim o úmido, que está ligado à água. E a gente falou na introdução, o Anaximandro foi o primeiro cara a propor a ideia de que os animais surgiram a partir de um processo de evolução uns dos outros em resposta à necessidade de adaptação. Além disso, ele propôs que a Terra estava girando e que a vida se originou nos oceanos e depois foi para a Terra. Se você quiser considerar que a quântica é uma espécie de apeiron, você já dá para o Anaximandro uns 4 conceitos protocientíficos aí que ele descobriu sozinho com a razão, sem laboratório. O seu colega de professor, Anaximenes, propôs que a substância primordial era o ar, pneuma. A crítica que ele fazia ao Anaximandro é que o apeiron parecia muito com o caos, a ideia de que existe o cosmos, que é um todo organizado, e o caos, que é um todo desorganizado, e o surgimento do universo é a passagem desse caos para esse cosmos. Era um conceito da cultura grega. A crítica que ele fazia é que o apeiron do Anaximandro parecia muito mais com essa desordem anterior ao universo do que a algo que pudesse fundamentar o todo organizado, racional do universo. Então não faria sentido. Porque se o princípio fundamental fosse o indeterminado, isso significava que ele não podia ser pensado pela razão. E se ele não podia ser pensado pela razão, ele não estava oferecendo uma explicação lógica. Então não tinha uma cosmologia ali. O ar, por outro lado, ele estava presente em todos os lugares e, segundo Anaximenes, era o primeiro e o último ato de qualquer ser vivo. E aí ele teorizou que o ar poderia ser condensado ou rarefeito para formar as propriedades diferentes das outras substâncias que a gente vê aí. E, por fim, a gente tem Empédocles, que pode não ter sido o maior revolucionário protocientífico, mas foi o mais influente na cultura pop, porque foi ele que propôs que os 4 elementos água, fogo, terra e ar são os princípios básicos do universo. Então ele influenciou uma gama de fantasias aí, Avatar, a Lenda de Aang, um monte de gente foi influenciada por ele. Só que diferente de Avatar, a Lenda de Aang, ele propôs que esses 4 elementos se moviam não por causa dos poderes aí de dobradores, mas por causa de 2 forças, o amor e o conflito. Então é a ideia de uma força da natureza de atração e outra de repulsão. A partir dessas 2 forças ele podia explicar tudo que existia, como as coisas se uniam e se separavam. Ou seja, esses 4 elementos se agregavam e desagregavam em proporções diferentes, formando as coisas diferentes que a gente vê no universo ao nosso redor. No próximo vídeo, a gente vai ver como esse pensamento pré-socrático ficou cada vez mais abstrato, culminando no debate entre monismo e mobilismo. E não deixe de dar uma olhada na descrição e largar sua resposta aqui embaixo.